Tudo bem com vocês? Hoje aqui no meu vídeo eu vou tratar sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho e a possibilidade do colaborador do empregado poder ficar em casa. O empregado pode ficar em casa? É tema que eu vou tratar. Então assim, para que possa ter um entendimento melhor do assunto que eu falarei hoje, eu peço para que vejam o vídeo que eu gravei, segue o card acima, sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Especificamente hoje eu quero falar que o colaborador ele pode ficar sim em casa. Eu quero traçar um paralelo entre um livro, uma obra que foi publicada desde 2010, foi relançada em 2015, agora em 2024, que é do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele fala da sociedade do cansaço. E eu quero trabalhar um próximo vídeo especificamente sobre a sociedade do cansaço e a rescisão indireta. Hoje é especificamente a possibilidade e quais direitos tem o colaborador de poder ficar em casa e ter garantido, assegurado seus direitos trabalhistas. E o ponto é, ele pode ficar em casa? A legislação autoriza? Quais direitos vão ser a ele garantidos? Senhores, como eu fiz menção no meu vídeo anterior, eu li o artigo 483. Hoje eu vou explorar especificamente o parágrafo 3º, que trata justamente da possibilidade do colaborador, do empregado ficar em casa. É claro que a legislação ela fala do empregado. Como eu já fiz menção nos meus vídeos, né? Tudo é muito do mais eufeminado, colaborador, parceiro, aquele que veste a camisa. A lei é o texto seco, empregado. Chega em alguns ambientes laborais é até pesado falar empregado, mas a legislação tem o termo empregado, então utilizaremos o que está na legislação. O artigo 483 em sua letra D e G vão prescrever exatamente o seguinte: letra D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. E letra G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Veja que nessas duas letras, o que vai trazer especificamente a possibilidade do empregado poder romper o contrato de trabalho é justamente o descumprimento do aludido contrato de trabalho, que segue o princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato de trabalho tem isso, ele tem esse princípio, ele por essência tem que continuar. Então, quando o empregador ele descumpre o contrato de trabalho, e veja que a letra D menciona sui generis, descumprir o contrato de trabalho, em quais situações pode, as das mais prejudiciais ao empregado, esse descumprimento virá ensejar, motivar o empregado a que procure um profissional de sua confiança, um advogado que entenda de rescisão indireta de direito do trabalho e que vai pedir essa rescisão indireta perante o judiciário, vai formular a respectiva reclamação trabalhista. Basicamente, é quando atrasa o pagamento de salário. É um dos principais fatores. Deixou de pagar salário, é complicado. É o motivo principal da maioria dos pedidos formulados atinente ao pedido de rescisão indireta. Portanto, um dos motivos mais relevantes para que o empregado ele peça a rescisão indireta é justamente quando o empregador, o seu patrão, ele deixa de pagar o salário. Senhores, quem vai trabalhar sem receber salário? Simplesmente é uma condição insuportável. É uma condição que não se sustenta. Senhores, um outro ponto é quando o empregador, o patrão, ele não paga a condução para o empregado. Aí fica difícil porque o empregado não vai colocar dinheiro do bolso para ir trabalhar. Isso é fato. Tem empresas que adotam a seguinte métrica: se o empregado ele pode andar mais ou menos ali uns 800 a 900 metros, ele deixa de receber a condução, porque o empregador entende que esse pequeno período de tempo
esse pequeno transcurso que ele vai caminhar da sua casa até o próximo ponto, não é motivo que enseje o pagamento da condução. Isso, claro, pode gerar sim direito a que o empregado possa reivindicar o referido vale transporte. Outro ponto que eu também já fiz menção no vídeo é a ausência do pagamento do FGTS. Deixou de pagar o FGTS, gera, em tese, o direito a ser rescindido o contrato de trabalho via judicial. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é justamente a possibilidade do empregado ficar em casa em até que momento gera o direito trabalhista dele atinente ao contrato de trabalho. Senhores, se o empregado não tem estabilidade, o contrato de trabalho dele e os direitos atinentes a esse contrato se darão no momento em que ele se decidir ficar em casa ou não. Isto quer dizer o seguinte, não vai gerar direitos para ele se ele ficar em casa, se ele permanecer em casa. O contrato de trabalho, até o momento em que ele ajuizou, veja, ele precisa ajuizar a demanda trabalhista, ele precisa ajuizar a reclamação trabalhista. Se ele, a partir do momento que ajuiza a reclamação trabalhista, opta por ficar em casa, os direitos permanecem até o momento em que ele trabalhou, o último dia que ele trabalhou. Não vai gerar direitos proporcionais de férias, proporcionais de 13º e até mesmo as horas extras ou qualquer outro direito relativo, principalmente as PLRs, se ele permanecer em casa. Vai gerar os direitos para esse respectivo empregado se ele, a partir do momento que ajuizou a ação, ele continua trabalhando. É claro que dá para pedir a tutela antecipada, a tutela de urgência e pedir para que o juiz rescinda esse contrato de trabalho. Ocorre que na prática o que acontece? Acontece que muitos magistrados, eles fundamentam a sua decisão justamente no parágrafo 3º, porque dá a possibilidade do empregado ficar em casa. Ora, se o empregado fica em casa, eu não preciso dar a tutela pretendida. É o fundamento do judiciário, inclusive aqui do TRT da 2ª Região. O que isso quer dizer, Glauco? Isso quer dizer que o empregado ele tem o direito de ficar em casa. Se a lei garante esse direito, não há que se falar em tutela. É claro que cada caso é um caso. Então, assim, até para que não gere maiores prejuízos ou dependendo da especificidade da causa, o empregado ele pode solicitar, o advogado ele pode fazer o pedido técnico sim, e falar para o magistrado, excelência, rescinda o contrato de trabalho, antecipe os efeitos da sentença no seu julgamento, acatando o meu pedido liminar, para que já se declare rescindido o contrato. Depende de cada caso. Se ali há motivos para que o patrono, aquele advogado de confiança contratado, requer esse pedido, o juiz pode analisar ou não. É o clássico, o não a pessoa já tem. Mas é claro que o advogado, em sua essência técnica, no seu tecnicismo e no seu pedido específico perante o judiciário, convencer o magistrado, através de prova robusta, de que os fundamentos para o pedido de rescisão indireta estão preenchidos, não há por que o juiz negar. Então, assim, não é qualquer motivo de rescisão indireta que vai convencer o magistrado. E também, veja, eu sempre falo aqui para os meus clientes que o juiz é experimentado, o magistrado ele conhece da sociedade. Tem pessoas que querem ser criativas e assim, ingenuamente, às vezes acredita que, olha, eu imagino uma situação e eu espero que ela cole, que ela passe, É a famosa deixadinha. Eu vou colocar aqui uma situação em que eu vou convencer o judiciário, eu vou ali trabalhar uma situação ou talvez uma desinformação que acabe passando. Veja, é difícil passar. Eu vou dar um exemplo prático. A pessoa ela está insatisfeita. Não enseja o motivo da rescisão indireta. Não se há os fundamentos.
não se há os motivos ensejadores da rescisão indireta. Ela quer simplesmente mudar de emprego. Ela quer ir para um outro emprego. Ela quer ir para um outro posto de trabalho. E ali, ela quer pedir essa rescisão indireta porque ela não quer perder, ela quer ganhar nas duas pontas. Ela quer ganhar nessa ponta e ela quer ganhar nessa ponta. E o que ela faz? Ela procura um advogado e fala: doutor, quero entrar com a rescisão indireta. E ali o doutor, talvez um pouco incauto, ele entra com aquele pedido. Mas ele não sabe, não analisou a fundo se houve de fato os motivos ensejadores daquele aludido pedido de rescisão indireta. E ali é claro que a pessoa provavelmente não vai levar o pedido da rescisão. E o que vai acontecer? O que vai demandar ao final a aludida demanda? O juiz ele vai acolher a tese do advogado como um simples pedido de demissão. Senhores, um pedido de demissão, exatamente. Esse pedido de rescisão indireta ele é convertido como pedido de demissão. E como eu fiz já menção no meu vídeo, eu reitero para que os senhores vejam, é justamente esse efeito prático da sentença. Esperou, perdeu tempo, perdeu dinheiro, ficou na expectativa ali da famosa causa ganha, a causa não veio, o resultado esperado, almejado, não chegou, e o juiz, no final das contas, com base na lei, o juiz aplica a lei, com base na lei, não deu ao aludido direito à pretensão pretendida. E se não o deu por fundamentos óbvios, práticos, dentro do contexto processual, dentro do que se existe dentro do processo. Existe uma máxima jurídica que diz: o que há e se há só existe no âmbito jurídico processual dentro daquele processo. O que existe, o que é de verdade, só existe no processo. Não existe nada fora do processo. Então, se não houve a prova dentro do processo, para o juiz simplesmente não existe, porque não há fora daquele mundo processual, daquela relação processual. E se não tem nada fora daquela relação processual, não se houve a possibilidade, não se conseguiu provar e convencer o magistrado de que aquela causa pudesse ser julgada procedente. Senhores, eu percebi que a gravação ficou também longa, muito grande. Então este vídeo será dividido em 2 blocos. Esse primeiro bloco e um segundo. Um abraço então e até lá.